Olá, queridos irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos muito bem na paz de Cristo. Lição 9 da nossa EBD, a verdadeira casa de Deus. Nossa Igreja Batista de Vila Augusta, pastor Walter Cerqueira Villanova, nosso pastor querido. Essa é a nossa escola bíblica dominical, até então de maneira virtual gravada, até que Deus possa nos possibilitar estar presencialmente em comunhão com os irmãos, aprendendo a respeito da sua palavra. O texto que nós vamos usar para essa lição está em Gênesis, dos capítulos 28 a 31. E o nosso texto áureo, Gênesis 28, 16. A verdadeira casa de Deus. Vamos orar? Pai querido, entregamos em tuas mãos todas as coisas. Sou humilde, Pai, e falho, mas o Senhor é quem controla todas as coisas. Usa a minha vida, Senhor Deus, para trazer esse estudo aos irmãos, para que nós possamos crescer em espírito e verdade, crescer no estudo da Tua Palavra e crescer, Senhor Deus, no conhecimento do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por tudo, obrigado pela minha igreja, a Igreja Batista Vila Augusta, e que o Senhor esteja no domínio de todas as coisas das nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos lá. Quais os objetivos que pretendemos alcançar nesta lição? Entender que, mesmo em meio às crises familiares, nosso maior alvo é agradar a Deus. Mesmo em família, nós temos os nossos conflitos, né? Mas precisamos ter em mente que agradar a Deus está acima de todas as coisas. Saber que Deus habita com humilde e contrito de espírito. Deus habita, Deus faz morada naquele que é humilde e contrito de espírito, aquele que entregou sua vida de fato a Jesus Cristo. Saber que Deus faz prosperar a quem o obedece. Isaías 1:19 vai dizer que se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Sabendo que o melhor dessa terra é ter paz, não é? Se tiver paz, já estamos satisfeitos. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Saber que precisamos conhecer e permanecer dentro das promessas de Deus. Texto áureo. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Jacó teve ali uma cidade chamada Luz, até então, uma experiência com o Deus eterno, o Todo-Poderoso. E aí nós vamos ver isso no decorrer desta lição aqui. Isso está em Gênesis 28, 16. Crise sobre a promessa da bênção. Eu vou contar a história muito assim rápida a respeito do que acontece, porque minha ênfase aqui é passar para os irmãos sobre o tema dessa lição, que é a verdadeira casa de Deus. Esses relatos das crises sobre a promessa da bênção, nós vamos encontrar aí em Gênesis 28, de 1 a 2. Lá em Gênesis 25, 23, vai nos mostrar que Isaac ora a Deus pedindo para que Rebeca gere filhos. E então Deus responde essa oração e Rebeca engravida de gêmeos. Quem estava em seu ventre era nada mais, nada menos que Jacó e Esaú. E no versículo 23 do capítulo 25, ali nesse trecho da história, Rebeca está orando a Deus porque ela está sentindo algo diferente no seu ventre. Até então ela não sabia que eram gêmeos, mas Deus revelou. Disse para ela que haviam duas nações ali no seu ventre.
e que o mais velho serviria, ou o mais velho servirá ao mais novo. Foi essa a expressão que Deus usou. Essa foi a promessa que Deus declarou a respeito de Jacó, ainda no ventre de sua mãe, quando ainda estava no ventre de Rebeca, sua mãe. Repetir, né? Mas o mesmo resolveu dar uma ajuda para Deus, enganando seu pai Isaque e seu irmão gêmeo Esaú lá na frente. Bom, tendo causado tanto desconforto em família, Jacó é separado de seus pais para evitar um mal maior, pois o seu irmão passou a odiá-lo e ameaçá-lo de morte. Jacó vai para a terra de seu tio Labão, tendo sido abençoado por Isaque, seu pai, com a bênção de Abraão, seu avô. Bom, os meninos nasceram, cresceram, a primogenitura era de Esaú. E o que significa isso? Quando Isaque falecesse, quem teria o domínio na família sobre todas as coisas ali, de a herança de Isaque, seria Esaú. Mas Esaú era relaxado. Esaú, ele não se preocupou com isso. Para ele, tanto fez como tanto fazia. E então, certo dia, Jacó estava lá na sua tenda e Esaú chegou morrendo de fome, com muita fome mesmo. E Esaú pediu um prato de sopa, de guisado, para Jacó. E Jacó, muito esperto, né, e levando a sério tudo que ele fazia, disse para Esaú que só daria se ele abrisse mão de sua primogenitura. E conversa vai, conversa vem, Esaú não fez questão de sua primogenitura e abriu mão. Ou seja, vendeu sua primogenitura por um prato de sopa. E com certeza Isaac não estava sabendo disso. Jacó levou muito a sério isso. E aí causou todo desconforto em família pouco mais tarde. Para nós refletirmos, devemos sempre buscar o que Deus tem para nossas vidas, ou seja, levar a sério aquilo que Deus tem para nossas vidas. Se Esaú tivesse levado a sério, não teria vendido a sua primogenitura. Às vezes demoramos para entender, mas o que para nós é demora, para Deus é tempo de tratamento sobre as nossas vidas, para nos capacitar e fazer a sua vontade, nos moldando para fazermos o seu querer. Então precisamos ter paciência, esperar nele todas as coisas. Deus não precisa de nossa ajuda para realizar em nossas vidas tudo aquilo que ele tem como plano. No devido tempo, tudo o que Deus planejou será concluído. Esperar com paciência no Senhor nunca trará prejuízo e sim bênçãos. Encontramos isso no Salmo 42, verso 11. Verso 42, verso 11, depois os irmãos leiam lá. Nós não precisamos dar ajuda para Deus. Essa é a lição passada aqui. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir do jeito dele e não do nosso. Alguns podem pensar, mas se não fosse assim, se não fizesse desse jeito, ou Deus usou isso para há entendimentos e entendimentos. Eu creio que se Deus prometeu, ele vai fazer do jeito dele, que é o jeito certo. E esse não era o jeito correto. É o meu entendimento para esse tipo de situação. A promessa é renovada. Em Gênesis 28, 10 a 29. Jacó é visitado por Deus. Então, só para chegar aqui, depois de todo o desconforto causado por Jacó e por Rebeca, porque Rebeca que incentivou Jacó a enganar Isaac, quando Isaac tinha que abençoar Esaú, quem foi no lugar de Esaú foi Jacó. Lembre-se que Jacó já tinha comprado a primogenitura lá atrás. Mas Isaac não levou isso a sério, mas Jacó levou.
E Rebeca já sabia que ia acontecer algo assim. Só que ela ajudou Deus, né? Ajudou, entre aspas, não é? E aí causou todo esse desconforto. Então Isaac falou, olha, Jacó, sai daqui porque seu irmão está te odiando, pode acontecer o pior, vá lá para a terra do seu tio Labão, casa-se lá com uma de suas filhas, não se case com as mulheres cananeias. E Esaú escutou essa conversa. Esaú, por rebeldia, foi atrás de uma ismaelita, ou filha de Ismael. É muita coisa para desenrolar aqui, mas só para que nós venhamos a esclarecer, já passamos até por isso, Ismael era irmão por parte de pai de Isaac, né? Só que ele era filho de Agar, Isaac filho de Sara. Então, aquele povo de Ismaelita também era o inimigo deles ali. E por rebeldia, Esaú foi lá. Esaú, que já era casado com cananeias, 2 cananeias, casou com uma ismaelita, só para irritar seus pais. Então, no meio do caminho aí, de Jacó indo lá para Padã Arã, terra de Labão, em sonho, ele parou lá para dormir um pouquinho, colocou uma pedra debaixo de sua cabeça como travesseiro, e em sonho Deus apareceu para ele. Na verdade, um espetáculo apareceu para ele ali, uma escada onde, em sonho, isso tudo em sonho, subiam e desciam anjos. Eu creio até que esses anjos estavam cantando em adoração a Deus, e ao lado de Jacó estava Deus, em sonho, repetindo, em sonho. Então, Jacó nem se ateve a ficar olhando aquele espetáculo de anjos, mas estava prestando atenção em Deus, que fez uma promessa. Ou, aliás, Jacó fez um pacto com Deus ali, não é? De se Deus fosse com ele a Padã Arã, cuidasse dele, desse a ele tudo que fosse preciso para ele se sustentar, então Jacó o consideraria seu Deus, ou seja, Jacó conhecia o Deus do seu pai, o Deus do seu avô. Na verdade, ele falava o temor de Isaac. Temor de Isaac. É uma expressão boa para a gente estudar depois. Mas, a partir disso, Jacó considera Deus o seu Deus também. E aí a história vai começar a falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque Jacó, a partir dali, ele passa a obedecer a Deus e ter tudo que a promessa que Deus renova na sua vida faz. Deus estava trabalhando a vida de Jacó e garantiu a ele que não o deixaria até que sua promessa fosse cumprida. Vemos isso aí no capítulo 28, verso 15. Muitas vezes nós mesmos nos desvalorizamos, mas Deus nos enxerga com potencial para cumprir sua obra. Deus olha para mim e para você, meu irmão, e trabalha as nossas vidas. Ele sabe o quanto nós podemos trabalhar na obra dele. Então, Deus, ele não nos desvaloriza quando nós nos entregamos e obedecemos a ele. Ele trabalha as nossas vidas para que o seu propósito seja cumprido. A caminhada cristã, ela não nos isenta de passarmos por desânimos e outras dificuldades. A caminhada cristã aqui, meus irmãos, eu pensei na caminhada que Jacó deu entre a sua terra, ali a terra dos seus pais, até Padã Arã, que é a terra de Labão. Foram quase 700 quilômetros de caminhada. E ali, no meio do caminho, Deus trabalhou com ele. Com certeza, ali ele foi refletindo muito sobre todo o desconforto que ele causou na família, juntamente com a sua mãe, né? Traindo o seu irmão, traindo o seu pai, enganando-os, né? Então, mas ali Deus fez um conserto, ele consertou sobre, tratou com a vida dele. Né? Muitas são as aflições dos justos, e ali Deus o considera justo, porque
Deus estava trabalhando a vida dele. Mas o Senhor resgatará os que o servem. Olha só. Então, Deus estava resgatando Jacó. Salmo 34, 19 e 22. Somos morada do Senhor. Ele estabeleceu a vida de quem aceitou seu Filho amado, Jesus Cristo, como o templo do Espírito Santo. Devemos estar atentos à voz do seu Espírito. Lá em 1 Coríntios 6, verso 15, vai falar que nossos corpos é membro de Jesus Cristo. E no verso 19 vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. E nós já não nos pertencemos. E isso é muito interessante discutirmos. Porque nós não somos mais, somos templo do Espírito Santo. Ali no meio do caminho, onde Jacó parou para descansar, ali era uma cidade chamada Luz, e ali mesmo ele estabeleceu que se chamaria Betel, que se chama Betel, que significa morada de Deus, casa de Deus. Então nós hoje somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus. E no final desse estudo aqui eu vou ler algo muito interessante para discutirmos. Amor, engano na trilha da promessa. Gênesis 29, de 1 a 35. Jacó e Raquel, se encontram. Ou seja, depois daquela longa caminhada que Jacó fez, ele chega ao local onde encontra Raquel, por providência de Deus. E quando eles se encontram, Jacó se apaixona de cara pela Raquel. Raquel era bela, era formosa. E ele a beijou e chorou alto. Lembre-se que Isaac falou, olha, vá até a terra de seu tio Labão e lá case-se com uma de suas primas. E de cara Deus já apresentou a noiva dele. E ele chorou quando isso aconteceu. Com certeza ele lembrou das promessas de Deus para a vida dele. Jacó, depois disso, encontra seu tio Labão. Quando Raquel ficou sabendo que Jacó era seu primo, correu e anunciou para o seu pai que Jacó estava ali. Então ele foi bem recebido. E nisso tudo aí dá-se o início de 20 anos de história, de casamentos, porque é toda uma história, né? Não sei se eu consigo contar aqui, porque o tempo vai ficar muito curto, mas em acordo entre Jacó e Labão, Jacó prometeu trabalhar 7 anos para casar-se com Raquel, que era mais nova, porque ela tinha uma irmã chamada Lia, em outras versões Leia, que era mais velha que ela. Então, depois desses 7 anos, em vez de Labão dar Raquel como esposa para Jacó, na noite de núpcias, onde está, lógico que foi noite, né? Tudo apagado, o Labão colocou na tenda de Jacó a Leia, que era mais velha. E quando eles acordaram, Jacó foi lá tirar satisfação e Labão já foi explicando. Aqui é diferente, meu filho. Aqui não se casa a mais nova antes da mais velha. E aí, para você ter a mais velha, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E aí foi. Labão enganando Jacó. Jacó fez uma longa viagem, onde foi trabalhado por Deus no meio do caminho, teve uma experiência sem igual. Precisamos buscar ter experiências de vida com Deus. Essas experiências vão nos capacitar a cumprir com seus propósitos.
Jacó havia enganado seu pai ao receber a bênção da primogenitura no lugar de seu irmão mais velho, Esaú. E veja de que forma Labão enganou a Jacó. Labão enganou Jacó não lhe dando a filha mais nova, e sim a primogênita, ou seja, a mais velha primeiro, não é? Para Jacó aprender como é que se faz as coisas. Deus com certeza daria o jeito dele, que é o jeito perfeito das coisas funcionarem, mas como Jacó lá atrás enganou seu pai, também foi enganado aqui pelo seu tio. De volta à terra da promessa, Gênesis 31, de 1 a 21. Jacó prospera, tendo habilidade com o trato aos rebanhos e com sabedoria dada por Deus. Jacó trabalha por 6 anos para adquirir seu próprio rebanho para sustento de sua família e, em especial, ver o cumprimento da promessa de Deus. Já havia trabalhado 14 anos pelas suas esposas, né? E agora trabalha 6 anos pelo sustento de sua família, um rebanho. E Deus dá muita sabedoria para ele, para que ele conquiste um rebanho bem cheio, né? Um próspero mesmo. Labão se sente prejudicado ao ver que Jacó estava indo embora sem se despedir e levando suas filhas e netos, se enfurece e vai atrás de seu sobrinho Jacó para pedir satisfação, em especial porque seus ídolos haviam sido roubados. Bom, essa história aqui, isso aqui é um apanhado geral, porque Deus fala com Jacó, para Jacó sair dali e ir para sua terra, para junto dos seus pais. O que acontece? Jacó estava a 3 dias de distância de Labão. E aí, vendo que nesse período todo que ele trabalhou, Labão já tinha enganado ele, já tinha mudado o salário dele por 10 vezes, e aí, achando que ia ser mais prejudicado, Deus fala com ele e fala para ele voltar para a terra de seus pais. E Labão, sabendo que Jacó estava indo embora, foi atrás e alcançou. Mas Raquel, antes de ir embora, roubou os ídolos de Labão, de seu pai. E aí foi mais por isso que Labão foi atrás, por causa do ídolo, dos ídolos. Porque Jacó tinha todos os direitos sobre suas mulheres e sobre seus filhos e sobre seus rebanhos. Mas os ídolos, entendendo que Labão estava com medo de perder seus ídolos e perdeu, porque Raquel não devolveu. Não é? Irmãos, leiam esses capítulos aí de 28 a 31 para ver como é empolgante essa história. Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que forças externas queiram impedir. Olha só o que eu estou falando. Deus cumpre suas promessas. Não precisa de forças externas para ajudar, nem tentar impedir. Jacó, depois que aconteceu tudo, Jacó adotou uma vida de obediência e alcançou o favor do Senhor. Deus estava com Jacó, desde o começo, desde o princípio. Senão Deus não falaria que o mais novo dominaria sobre o mais velho, ou o mais velho serviria o mais novo, ou seja, Esaú serviria Jacó. Deus estava trabalhando, e aí ali no meio do caminho, Jacó adotou uma vida de obediência, alcançou o favor do Senhor e prosperou. O retorno de Jacó à sua terra, para a sua parentela, foi preparado pelo próprio Deus. Nós precisamos confessar nossa fé em Deus diante dos nossos adversários. Confessar, às vezes, não é só falar, é mostrar com as nossas atitudes. É mais ou menos como Jacó fez diante de Labão. Jacó não roubou nada, Jacó não enganou em nada Labão. Ele é que foi enganado. Ele é que foi enganado. Então ele permaneceu com sua fé inabalada em Deus.
E Labão sabia disso, tanto que Deus foi falar com Labão. Labão ouviu a voz de Deus, se em sonho, eu não estou mais lembrando mais nem como que foi, mas Deus falou para Labão não ameaçá-lo, não falar nada de mal para Jacó e deixar Jacó ir. Então a fé de Jacó em Deus estava sendo honrada. Aplicando, Jacó conhecia o Deus de seus pais, mas precisou de uma experiência própria para considerá-lo seu próprio Deus. Que nós possamos ter essas experiências. Se você ainda não teve, tenha essa experiência com Deus e considere-o o seu Deus. Há um Betel na vida de cada um de nós que buscamos ter uma experiência com Deus, ou seja, há uma casa, há uma morada de Deus, uma verdadeira casa de Deus nas nossas vidas, quando nós buscamos ter a experiência com Deus. Quando nós entendemos que Deus é nosso nosso rei, é nosso dono, então há um Betel dentro de nós, a casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Os pactos que fazemos diante de Deus devem ser cumpridos com seriedade e temor. Se você já fez algum pacto com Deus, cumpra. Vá até o fim. Não desista. Faça. E aí Deus vai honrar aquilo que Ele tem para você. As promessas de Deus são sempre perfeitas para a vida de quem o teme, de quem obedece. E aí tem o texto que eu gostaria de ler para vocês que eu achei muito interessante. Vou ler até um pouco rápido por causa do tempo. Uma casa para o Espírito de Deus. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Efésios 3,17. É aí que encontramos essa expressão. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Se você é nascido de novo, espero que saiba que Jesus vive dentro de você através do poder do Espírito Santo. A questão é, Deus se sente confortável dentro de você? Deus se sente em casa? Embora o Espírito de Deus viva em você, outras coisas habitam no seu interior, como o medo, a raiva, os ciúmes, ou a murmuração e a reclamação. Certa vez, Deus me deu uma ilustração de como é para ele viver em um coração onde mora uma murmuração. Isso aqui é uma ilustração da autora do texto. A murmuração, a reclamação e a discórdia. Suponhamos que você vá à casa de uma amiga e sua amiga diga: Olá, pode entrar. Vou lhe trazer uma xícara de café. Fique à vontade, sinta-se em casa. Então sua amiga começa a gritar com o marido e os dois começam a discutir bem na sua frente. Como você se sentiria na presença de toda essa briga? Se quisermos ser uma casa confortável para o Espírito do Senhor, precisamos abrir mão das coisas que fazem com que nos esqueçamos da sua presença ou que são ofensivas para Ele. Precisamos parar de resmungar, de permitir a contenda, a inquietação dentro de nós ou de abrigar a falta de perdão. Em vez disso, precisamos cuidar para que nossa vida interior esteja envolvida com coisas que agradam e honram a presença de Deus. Nossa boca deve estar cheia de louvor e ações de graças. Devemos acordar todos os dias dizendo no nosso coração: Bom dia, Pai. Quero que o Senhor se sinta em casa e esteja confortável em mim hoje. Todos nós precisamos fazer uma análise do que se passa no nosso coração, porque ele é o lugar de habitação de Deus. Quando examinamos a nossa vida interior, estamos olhando para uma terra santa onde Deus escolheu habitar. Vamos nos comprometer a fazer com que ele se sinta confortável dentro de nós. Certifique-se de ser uma casa confortável para o Espírito Santo. Texto de Joyce Meyer. É isso, queridos. Deus habita em nós. Eu e você somos morada do Senhor. Nós precisamos ter paz interior, porque a paz habita em nós. Cristo disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá para vocês, mas muito mais excelente do que isso.
É uma paz que excede todo entendimento. Então, dentro de você tem que ter paz. Você é morada do Senhor. Você é Betel do Senhor. A verdadeira casa de Deus. Se assim for, se você aceitou Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe minha vida, que nós possamos meditar sobre tudo isso que vimos hoje, nesse estudo. Vamos orar? Pai Santo e bendito, nós nos entregamos em Tuas mãos. Obrigado por esse estudo, que nós possamos realmente ter consciência, Senhor, da Tua habitação em nós e que nós venhamos a estar sempre Te buscando e buscando o Teu querer em nossas vidas, porque é assim que a nossa casa tem que ser, que a Tua casa tem que ser, sempre organizada e confiável, Pai. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém.